uma palavra lá em sânscrito, mas eu não sei pronunciar aquilo. A professora, ela se refere-se o seguinte: Ishvara como sendo a natureza do Ishvara sendo poder e a inteligência total, a partir da qual o universo, as leis, as formas, tudo é projetado. Ishvara, quando não está manifesto, é o que é chamado de Maya. A Sim. natureza de Maya também é a mesma de Ishvara, o conhecimento e o poder capaz de gerar o universo em forma É. potencial. Esse poder e essa inteligência, quando ele não é manifesto, é o que a gente chama de Maya, porque é como se Ishvara e Maya fossem termos relacionais. Então eu só posso chamar aquele conhecimento e aquela inteligência de Ishvara quando o universo surge, porque Ishvara é a causa. Eu só posso chamar uma coisa de causa. Não, tem um exemplo melhor. Eu só posso me chamar de pai quando eu tenho um filho. Antes que eu tenha um filho, eu não posso me chamar de pai. Então, É. mas mesmo assim eu tenho o potencial de gerar criança. Isso está correto ou será que eu estou entendendo errado? Não, é corretíssimo. Legal. Maia é o aspecto do universo. Semente ou potencial, porque ele não está manifesto ainda, entendeu? É o corpo macrocósmico causal. O universo, né, durante o período de Pralaya, quando ele não é manifesto, entendeu? Então, tudo existe porque nada deixa de existir, por isso que a gente diz que o universo ele existe sem início, porque ou é manifesto ou existe como em sua condição potencial ou semente, né? Quando é em sua condição potencial ou semente, ele é chamado de Maya, né? Esse poder, né? O Prakriti, né? Ou esse aparato, né? Essas energias básicas, né? Que compõem, né, esse corpo macrocósmico com o poder de projetar esse universo manifesto. Né? Então, quando ele é projetado através de Sattva, em combinação com Rajas, então, mas quando ele é projetado, aí nós dissemos que isso é a projeção a projeção de Maya. Quando Maya projeta, imediatamente nós o chamamos de Ishvara, porque Ishvara é aquele que é essa força, esse Hum. composto por Sattva Guna, que é inteligência, conhecimento puro, associado às outras energias que permitem, né, projetar e grossificar as energias e os elementos causais em elementos materiais, físicos, de modo a poder materializar o universo. Então, tudo isso nós chamamos de Ishvara. Né? Ishvara é Sattvaguna, é Rajas, Tamas, é a manifestação, é as leis, tudo isso é Ishvara. Né? Então, nós temos essa reverência em relação a Ishvara, porque nós sabemos que Ishvara é esse poder, esse princípio, esse ser consciente, entendeu? Que não é uma entidade física, material, tangível, mas é uma entidade viva, autoconsciente, constituída de pura inteligência em associação com rajas e tamas, pura inteligência, pura sattva. Né? Então, este ser vivo, autoconsciente, nós chamamos de Ishvara, que é um produto de Maya. Então, Maya, ele projeta as três energias. E uma vez que Ishvara, que é Sattva, apareça, né, na criação, Ishvara tem o poder de manipular as três energias e assemblar essa infinidade de nomes, cores e formas, entendeu? Esse universo de pluralidade, diversidade, tudo isso é projetado por Ishvara, é manipulado, entendeu? Por Ishvara. Muito embora Maya seja o poder que projeta Ishvara, Jiva e Jagata. Ishvara, Jiva e Jagata é um produto desse poder original chamado Maya, entendeu? Esse Prakriti original chamado Maya, que não é diferente daquilo que a gente chama do corpo macrocósmico causal, onde tudo existe como
como semente, tudo existe como Maya, entendeu? Por isso que muitas vezes a gente vê em alguns dos nossos textos, a gente usa Maya e Ishvara como sinônimos. Né? Mas aquela analogia sua é muito interessante também, muito boa, né? Potencialmente, todos nós somos um pai, né? Sim, Mas ainda assim, eu não tenho eu não filho. posso ser chamado de pai. Então, por isso que muitas vezes a gente apresenta Maya como um poder ou um talento que pode ser manifestado, ou um poder que pode ser manifestado ou não. Quando ele se manifesta, nós o chamamos de Maya manifesto como Ishvara. Entendeu? O Lorde, por que ele é o Lorde? Porque ele é que rege esse universo. Ele projeta, mantém, sustenta e recicla tudo sempre. Está sempre ali recombinando as três energias e os elementos, né? Desassemblando e assemblando de novo outras formas, outras, né, constituições, etc. Legal. Algum tempo atrás eu postei um texto, Tátiva Boda, que eu peguei da internet, eu traduzi os versos. E tem um verso que ele refere-se a Maya e as três gunas, e ele fala assim: Maya, Maya é aquilo que é da natureza das três gunas. Mas depois eu fiquei me perguntando se as três gunas são Maya é da natureza das três gunas, porque até onde eu entendo, Maya tem a capacidade de projetar os três gunas, mas isso não quer dizer que elas são qualidades inerentes, né? Eu já ouvi o Paramartananda chamar de você não pode atribuir Sattva, Rajas e Tamas como a natureza de Maya, mas você chama aquilo de componentes. Porque até onde eu entendo, é como se fosse Maya só tem o poder de projetar, né, de manifestar as três energias, mas não são a natureza inerente dela. Isso eu tenho uma confusãozinha, se eu Sim. podia comentar um pouquinho? Sim, essas são análises muito, muito, muito sutis, né? Porque a natureza de Maya é a consciência, a natureza de Ishvara é a consciência, a natureza, né, primária, né, a natureza absoluta de tudo que existe, somente é a consciência, né? Então a gente diz assim, quando a gente tenta compreender Maya, a gente entra numa dificuldade porque Maya é um poder inerente à consciência que não é separado ou diferente da consciência, mas ainda assim não é a consciência, entendeu? Mas Maya é alguma coisa, né, como eu dizia antes, é como se fosse um poder ou um talento que ele pode se manifestar ou não. Então, qual é a natureza de Maya? A natureza de Maya é a consciência, entendeu? Quando a gente diz Ishvara, a gente diz a natureza de Ishvara, muito embora a natureza mais primordial, fundamental, seja consciência, Ishvara não é separado ou independente da consciência, mas ele também, a gente pode dizer que a natureza de Ishvara são as três gunas, as três energias, mas, fundamentalmente, a gente pode dizer que a natureza de Ishvara é Sattva Guna, entendeu? Porque Sattva é a natureza mais primordial, a natureza aparente de Ishvara mais primordial. A natureza real, absoluta de Ishvara é consciência. Entendeu? A natureza aparente de Ishvara é Sattva, mas a gente também pode dizer que a natureza aparente de Ishvara é as três energias, porque Sattva, ela origina rajas e tamas imediatamente, praticamente, entendeu? Porque a partir dessa causa eficiente, dessa causa inteligente, imediatamente a causa material e a causa energética aparecem, entendeu? Mas mais intrinsecamente, a natureza de Ishvara é a inteligência, o conhecimento, o verbo, a palavra, né? O que é todo o conhecimento cósmico que existe, né? Todo o conhecimento, as leis cósmicas que existem. Então, tudo isso são análises muito sutis e elas não são exatamente relevantes para o autoconhecimento, são mais discussões um pouco mais na área da filosofia, entendeu? Tentar definir exatamente a natureza de Maya e a natureza de Ishvara e encontrar uma distinção entre esses dois princípios, né? É uma coisa muito sutil porque ninguém sabe exatamente o que é Maya.
as escrituras aqui e ali, depois chega um ponto que diz, o Maya é aquilo que não pode ser realmente compreendido através da lógica, através do intelecto humano, entendeu? É aquilo que é inexplicável. Mas ainda assim nós dizemos que Maya é um fato, porque nada existe sem uma causa, entendeu? Nós sabemos que existe o universo manifesto, e nós sabemos que esse universo manifesto é desenhado de modo muito ordenado e inteligente. E ele é governado por leis extremamente precisas, entendeu? Então, a gente sabe que é um universo inteligente. Então, nós sabemos que esse universo físico material, ele é governado por leis, e nós sabemos disso. E essas leis, elas são tão inteligentes que o nosso intelecto humano não consegue compreender esse princípio que projeta, sustenta e rege esse universo de modo tão inteligente, tanto no aspecto micro como no macro. Né? Então, nós sabemos por inferência, nada existe sem uma causa. Então, nós sabemos que existe o universo, nós sabemos que existem as leis que regem esse universo, nós sabemos que existe um princípio, né, que nós chamamos de Deus, né, que origina tudo isso, mas aí a parte mais delicada nessa análise é identificar exatamente a natureza desse princípio chamado Maya, entendeu? Porque se nós eliminarmos Maya, a gente entra num campo de muita dificuldade, porque somente Maya explica o fato de que essa criação não é realmente uma criação. Ishvara realmente ele não está ali criando um universo, criando o cosmos, entendeu? Maya é o único modo que nós temos, Vedanta é a única filosofia ou a única estrutura espiritual, religiosa, que introduz a ideia de Maya, porque somente com Maya nós podemos compreender Ishvara e o campo, porque através de Maya, eu dizer, Maya é aquilo que faz o impossível possível, ele projeta uma ordem de realidade que existe, mas não é real. Ele projeta essa dimensão de experiência que existe, mas não é real. Então, como é que a gente vai resolver a questão de Ishvara, Deus, como Criador do mundo, sem Maya? Porque se o mundo é real e se Ishvara realmente criou o mundo em 7 dias, entendeu? Trabalhando, a gente começa a entrar em outros problemas filosóficos sem nenhuma solução. Um deles é assim, ok, então, se Ishvara realmente criou o universo, o cosmos, e se esse universo, o cosmos, é real, entendeu? Então, significa que ele criou no tempo. Ele criou no tempo. Então, a criação, ela existe no tempo. Né? Então, chegou um dia, na segunda-feira, como dizem, né, os evangelistas, né? Chegou na segunda-feira, Ishvara falou assim, eu vou começar a criar um cosmos, um universo. Então, ele começou a criar um determinado ponto em tempo. Né? Então, quando ele cria o universo, a gente diz, ok, então ele criou milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, trilhões. Né? A Igreja Católica até recentemente dizia que criou 2.500 anos atrás, que a ciência deu muita risada de tudo isso já, né? Até o ponto que agora o Papa, eu penso que esses outros líderes da Igreja, né, Católica, eles já não mencionam mais essas coisas, né? Mas se a gente dissesse que criou 2.500 anos atrás, então 2.500 anos atrás é o início do tempo. Mas a ideia do início de um tempo é absurda, porque início do tempo implica uma outra escala de tempo antes do início do tempo. Como é que você pode criar um tempo fora do contexto de tempo? O tempo só pode ser demarcado a partir de um preciso ponto, a partir do qual você diz, esse é o tempo. Ishvara criou isso, né, bilhões de anos atrás. E é real, criou mesmo. Então, o que existia antes da criação?
Porque o tempo só pode existir dentro de um contexto temporal, entendeu? E não só isso, se ele criou isso dentro desse contexto temporal, como é que ele criou isso? Da onde ele obteve a matéria-prima para criar esse universo? Aí a gente entra numa outra problemática. Nada pode ser criado sem uma fonte natural de matéria-prima. Então a gente tem que dizer, ok, ele criou através de uma outro universo, ele obteve a matéria-prima de um outro universo paralelo. Então, através desse universo paralelo, ele fez um financiamento, né? Ele obteve toda essa matéria-prima para projetar esse outro universo, né? Mas aí a gente tem que começar a olhar esse outro universo paralelo. Quem criou esse outro universo paralelo e quando ele foi criado e aonde foi obtida a matéria-prima para criar esse outro? Porque nada pode ser criado do nada, entendeu? Tudo para ser criado efetivamente, realmente, a partir de uma matéria-prima. Então, nós dizemos que Maya é esse princípio que faz o impossível possível, porque ele projeta esse universo que parece ser real, mas é absolutamente irreal. E compreendendo Maya como a causa, a gente resolve a problemática de tempo, espaço, de criação e de destruição, porque a gente compreende que, na verdade, nada disso existe realmente, entendeu? Tudo é somente a consciência, o ser, a existência, aparecendo como o mundo, como o cosmos, como o universo. Mas isso não é real, entendeu? Somente através de Maya a gente compreende a criação do universo, porque a gente conclui que isso existe, mas não é real, é irreal. É uma projeção aparente, né? É simplesmente a mesma projeção do viajante que viu a cobra na corda, né? Ele viu a cobra. Do mesmo modo, nós constantemente estamos vendo o universo onde existe somente a existência e a consciência infinitamente não limitada, né? Esse princípio, consciência e existência, é a natureza essencial de tudo, né? Então, tudo isso é uma sobreposição, entendeu? Então, Vedanta é a única ciência espiritual que explica essa criação de tal modo que a gente pode resolver, ok. Então, o único problema que a gente não consegue resolver é o que é realmente Maya, como explicar Maya, qual é a natureza de Maya. Porque as Upanishads dizem muito claramente que a consciência é absolutamente livre de qualquer ação, é a carta, ela não faz nada, né? Esse princípio consciência e existência é livre de qualquer ação, né? Não faz nada. Mas ainda assim, toda e qualquer ação, ocorrência, acontecimento, manifestação, projeção, depende da consciência. Então, a consciência é esse princípio, essa natureza essencial, livre e independente de tudo, sem a qual nada pode existir. Tudo isso existe, aparentemente existe, devido a essa consciência. Entendeu? A consciência é livre de tudo isso é uma projeção, como numa tela do cinema, uma projeção, como uma miragem no deserto, entendeu? E a consciência é livre de tudo. Então, a consciência, em associação com esse poder, que é um poder inerente à consciência, mas ainda assim não é a consciência, entendeu? O melhor esforço, o melhor modo que eu vi alguns dos nossos textos tentar explicar a Maya é explicando ele com a analogia de que Maya é como um talento inerente à consciência. Eu tenho um talento, eu tenho potencial, né, de ser pai, eu tenho potencial, um talento de ser um pintor, de ser um artista, mas se esses talentos se manifestam ou não, não importa. Eu não dependo da manifestação desses talentos,
eu permaneço em minha existência livre e independente desses potenciais e talentos que existem, né, inerentes à minha existência. Então, essa discussão sobre Maya é sempre muito sutil, essa distinção entre Maya e Ishvara, o modo mais simples que eu compreendo, e o mais simples de tentar explicar Maya e Ishvara é apresentar Maya como esse poder, né? E Ishvara como as três energias manifestas. Mas, ao mesmo tempo, a gente diz que Maya é as três energias. Sabe como o modo mesmo de compreender isso, é porque eu não quero entrar muito em profundidade disso, é porque Maya é um prakriti, é uma energia, é um aparato refletor, né, constituído dessas três energias que, inerentemente, elas são matéria inerte. Tá? Energia é matéria inerte. É matéria muito sutilizada, mas é matéria inerte. A gente sabe que tudo que existe no manifesto é inerte. Todo e qualquer dinamismo, animação ou sentiência é devido à associação com a consciência. A consciência, ela tem esse poder, né? Esse poder, esse potencial, esse aparato, né? Que é capaz de projetar esse universo, e esse aparato são as três energias. Mas a consciência, quando se associa com essas três energias, ela produz um ser vivo, autoconsciente, e esse ser vivo, autoconsciente é Ishvara, que é diferente das três energias, porque as três energias são somente matéria inerte, entendeu? Elas são como o corpo sutil do Jiva. O corpo sutil do Jiva é um aparato refletor. Ele é constituído por energia inerte. Mas a consciência associada a esse corpo sutil, que é associado ao corpo físico, a consciência, ela brilha nesse corpo sutil e produz esse ser vivo, autoconsciente, aparentemente autoconsciente, que a gente deve a nossa consciência à consciência. Ishvara deve a sua consciência, essa inteligência, essa existência à consciência, entendeu? Maya também deve a sua existência, mas Maya não é um ser vivo, a living creature, a living self-conscious creature. Ishvara is just Prakriti, it's matter. Ishvara is this reflection of consciousness in Maya. Maya is Prakriti, and then produce Ishvara, this ser, living self-conscious being. Mas a gente não vê esse being porque ele não tem um corpo físico individual, pessoal. Por quê? Porque o seu corpo físico é o inteiro universo, é o inteiro cosmos, entendeu? Mas ele é dinâmico, ele é vivo e ele é constituído de pura inteligência, puro conhecimento. Mas ele não tem um corpo específico, individual, único, né? Então a gente tem dificuldade de compreender esse ser vivo chamado Ishvara. A gente olha a distinção entre o Jiva e o corpo sutil. Do Jiva, a gente compreende um pouco melhor isso que eu estou dizendo, a distinção entre Ishvara e Maya. Maya, fundamentalmente, é Prakriti. It's just subtle matter. Consciousness é o espírito, Prakriti é a matéria, and then a combinação da consciência com Maya produz Ishvara e Jiva. Ishvara e Jiva são os reflexos, são seres vivos, conscientes, sencientes, etc. Ok? Ok. Mas eu não sei se, no final das contas, você acaba com mais perguntas ou menos perguntas depois desse bate-papo. Não, foi tranquilo. Eu vou dar uma ouvida de novo, porque assim, passam algumas coisas batidas para mim. Mas eu preciso dar uma ouvida, mas foi bom de qualquer forma. Então, tá. Então, eu vou te deixar, porque, como eu disse antes, eu não estou muito bem hoje. Eu preciso de repousar, não vou nem jantar hoje para ver se eu recupero minhas forças.
Então, um abração aí para você de novo, Gustavo. Um abração para todo mundo aí no Brasil, porque eu acabei gravando de novo. E até a próxima aí, pessoal. Então, tchau. Legal. Tchau, tchau, professor. Tchau.